Olá, alunos da terceira série, estamos para mais um encontro em Geografia e vamos falar sobre o quadro econômico da Rússia. Para falar de Rússia, é importante nós destacarmos vários itens interessantes. E dentro desse aspecto econômico, devemos salientar os objetivos da aula, que são analisar a transição da economia russa para a economia de mercado atual e compreender como é que esse quadro se destaca na atual conjuntura mundial. Dentro dessa perspectiva, claro que ao dimensionar os nossos objetivos, você pode estar pensando: mas o que é o quadro econômico da Rússia? E 2, o que é essa transição? O que mudou? Como é que era antes? Como é que é hoje? O antes é a chamada economia planificada e hoje é a economia de mercado. E por isso é interessante a gente fazer a análise. Dentro dessa primeira perspectiva, claro que devemos olhar para a Rússia com uma noção de que a Rússia é um grandioso país. É o maior país em extensão territorial do planeta. Ele abrange uma área de mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Divide-se em 2 continentes, tem uma parte europeia e uma grande parte asiática. E tem uma extensão total que abrange 11 fusos horários. Então, já essa noção, essa dimensão espacial, denota a particularidade e talvez a dificuldade em organizar, sistematizar o funcionamento econômico, industrial e de população no país Rússia. Dentro dessa perspectiva, devemos entender que passou por vários momentos históricos. Nesses momentos históricos, várias alterações econômicas foram sendo gradativamente impostas e desenvolvidas. Uma das mais recentes que nós podemos destacar é durante o período em que a Rússia, junto com outros países, formou a chamada União Soviética. A Rússia passou por uma revolução em 1917, no qual otimizou uma modificação. Mudou o seu sistema político de monárquico para republicano e mudou o seu sistema econômico de capitalista para socialista. Nesse quesito, a mudança fez com que este país inteiro se reorganizasse. E dessa reorganização, começou a originar um novo modelo econômico, de uma economia planificada, onde o objetivo era igualar todos os setores econômicos e estabelecer o mínimo possível de classes sociais. Países vizinhos se interessaram por essa metodologia e começaram a se aliar à Rússia. Dessa forma, quando se juntou este grupinho, formando 22 países, esses 22 países passaram a se chamar uma união. União do quê? Das repúblicas. Então, é uma união de países que funcionavam de uma maneira única, socialista soviética. Então, temos que ter a noção exata de que falar em Rússia, estamos falando de um país. Quando falamos em União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, estamos falando na união de 22 países, onde, obviamente, o maior era a Rússia. E casava sobre ele o quesito domínio, importância, ordenação, mas sempre tem que ter essa noção de que nós não estamos falando de um único país, estamos falando de vários. Essa organização cresceu, este modelo ganhou um patamar internacional e esse patamar alcança um nível mais elevado ainda quando acaba a Segunda Guerra Mundial, em 1945. Acabando a Segunda Guerra Mundial, Europa, que tinha um domínio geopolítico em termos planetários, tem que se reconstruir. E nesse momento de reconstrução, nós temos então uma disputa ideológica entre este novo modelo, simbolizado, identificado como novo, e a permanência no modelo antigo, simbolizado pelo país Estados Unidos da América. Começou então a deflagrar o que nós chamaríamos durante 1945 até 1991, no período de Guerra Fria. E isso fez com que, logicamente, cada um dos países, ou no caso União Soviética, da União dos Países, começasse a organizar um processo de expansão, no caso soviético, ou de solidificação do modelo capitalista, no caso dos Estados Unidos. E isso, obviamente, representou um momento histórico bem interessante na Guerra Fria. Estados Unidos, puxando toda a estruturação econômica do capitalismo,
foi fazendo um giro, um capital de giro, sempre abastecendo pelo mercado consumidor. Já a União Soviética, à medida que foi evoluindo o tempo, foi sistematizando e se organizando mais em termos bélicos, deixou de lado um pouquinho o sistema de consumo, fazendo com que, gradativamente, o capital de giro começasse a entrar em declínio. Dessa forma, ao final de 10, 20, 30 anos, nós percebíamos uma atuante reconstrução norte-americana e, no caso da União Soviética, uma defasagem gradual que foi acontecendo aos poucos. E isso, obviamente, representou, ao longo de 2 décadas, uma observação de que a União Soviética estava enfraquecida economicamente. E este enfraquecimento gerou insatisfação. E dessa insatisfação ocorreu o fim da União Soviética. Isso em 1991, onde o último presidente sai de cena. Após este fim, logicamente, mudanças começaram a acontecer. Os países que formaram a União Soviética se separaram e, à medida que eles se separaram, os problemas emergiram e eles começaram a organizar. Agora voltamos a olhar para a Rússia. A Rússia o que fez? Ela primeiro privatizou antigas empresas estatais, ou seja, literalmente vendeu empresas que pertenciam somente ao governo, para que essas empresas fizessem parcerias ou passassem literalmente para iniciativa privada, estimulou a concorrência, coisa que antes não tinha por causa da economia planificada, buscou mais lucro para ter esse capital de giro que tinham perdido no decorrer do processo, liberaram preços e, obviamente, abriram ao capital estrangeiro. Essas modificações, de início, foram extenuantes, foram difíceis, mas gradativamente a Rússia conseguiu. E começou a entrar num ritmo muito similar aos outros países. Claro que essas mudanças, elas não representaram um equilíbrio instantâneo. Tiveram problemas no transcorrer do percurso. Então, assim, obras estatais, mecanismos estatais ou até distribuição de mantimentos, saúde, educação, entraram no que a gente chama de flagelo do período. Então, aqui uma imagem mostrando como não é muito difícil de encontrar em qualquer cidade do mundo pessoas que não têm condição mínima de sobrevivência e aqui retratados como moradores de rua. A observação dessa evolução pode ser vista aqui, ó. Então é um gráfico bem interessante que mostra a evolução sistemática. Vejam que nós destacamos que o período que muda a economia russa é em 1991, então o quadro começa em 1994, o gráfico. De 1994 até 2016, você percebe literalmente uma oscilação de vermelho, no caso indicando aqui salários diminuindo, em azul salários aumentando. E você percebe, a partir do gráfico, que literalmente do período de 94 a 2000, ainda muitos problemas tiveram, mas a partir de 2000 nós vamos ter um período muito positivo na economia russa, fazendo com que, obviamente, a população ficasse muito empolgada e tivesse rendimentos cada vez melhores. O mais interessante a observar é que nesta situação toda, uma pessoa se destaca, é o presidente Vladimir Putin, que entra em 1994 como sendo o primeiro presidente desse primeiro momento de votação, no caso russo, e ele solidifica em momentos em que ele é presidente, que vai alternando nos períodos de reeleição ou não, mas vai literalmente sistematizando uma noção de poder que se estende até os nossos dias. Isso é uma das coisas mais interessantes se vocês observarem. Também não é difícil imaginar que tudo começa a mudar em termos de Rússia. Aqui nós percebemos um comparativo entre Rússia, linha verde, União Europeia, linha azul, linha vermelha, Estados Unidos, a ascensão e a chegada da internet às pessoas. Então a gente percebe que mesmo a Rússia, tendo passado por todo esse período da Guerra Fria, ela literalmente entra no mercado e se adequa ao final do ano de 2011 a como outro qualquer país no que diz respeito a acesso ou aos usuários de internet. Também é muito interessante observar que durante o período em que a Rússia juntou com os outros países,
muito foi fomentado sobre a situação de estímulo educacional. E um estímulo educacional que destacou pessoas, chegando em algumas épocas a atingir a cifra de 1 milhão, de pessoas que literalmente se dedicavam às ciências, à tecnologia, ao estudo, à pesquisa. E isso, no decorrer da Guerra Fria, fez com que eles fossem abandonados em termos de custeio. Gradativamente, essas pessoas buscaram auxílio em outros lugares. Então, literalmente, essas pessoas hiper destacáveis nos seus setores saíram do país Rússia em busca de melhores salários, melhores condições de vida. Isso é o que nós chamamos de fuga de cérebros. Então, a fuga de cérebros não é uma coisa exclusivamente russa, é uma coisa mundial, onde pessoas que se destacam em algum setor, seja da medicina, da tecnologia, da informática propriamente dita ou de qualquer outro setor, se destacam, são levadas para outros países com a promessa de melhor condição de vida. E isso, obviamente, faz com que haja uma saída em massa de pessoas que se destacam na Rússia. Mas isso você pode observar em muitos outros lugares, como destacado aqui no slide, Brasil, Índia, os próprios Estados Unidos, ou, dependendo de cada setor, das pessoas buscando melhores condições daquele tipo de instrumentação que ele tem em outro lugar. Aqui uma reportagem para você aí depois calmamente dar um print e olhar, né? Essa reportagem é muito legal, falando sobre o principal foco de fim para essa fuga de cérebros. Então a gente percebe muitos russos indo em direção ao Reino Unido e os Estados Unidos em busca dessas melhorias e condições. Então, ao olhar essa reportagem, vocês podem se aprofundar no assunto. Agora, quero que vocês reflitam um pouquinho sobre essa situação, fuga de cérebros. Por que aconteceu na Rússia e mais? Você acredita que no Brasil também acontece isso? Explica os motivos. Voltamos já já.
Então vamos lá verificar se vocês adequadamente escreveram sobre o assunto. Nós podemos identificar, obviamente, essa busca por melhoria na qualidade de vida. Então, melhor remuneração, melhor reconhecimento, oportunidade de desenvolver suas pesquisas, melhorar a sua vida no sentido de automóvel, casa, escola, enfim. A fuga de cérebros não é algo exclusivo da Rússia, ela vai acontecer em todo lugar do mundo onde a pessoa que se destaca em algum setor e aparece muito, recebe oportunidade em outro lugar do mundo, ela vai buscando essa melhor oportunidade, ok? Na continuação, claro que essas modificações elas vão estar encaixadas em vários setores da economia russa. Então nós vamos perceber um impacto logo depois da década de 90 e gradativa melhoria no decorrer do processo na agropecuária, utilização de mais recursos naturais, isso inclusive o gás muito usado e é um dos maiores fornecedores para todo o continente europeu, na indústria que potencializou gradativamente uma melhoria, uma otimização e uma diversificação de produtos. Dentro desse quesito, cada um deles pode ser visto de uma maneira mais específica, então aqui no setor agropecuária, na diversificação de produtos cultivados e na diversificação de rebanhos executados e manejados dentro do território. Claro que isso representando uma adequação sempre ao lugar, visto que a Rússia tem áreas de clima muito difícil. Nos recursos naturais, eles começaram a se destacar muito porque perceberam grandes jazidas de gás natural e, logicamente, uma produção de petróleo conjuntamente associada de petróleo, o que fez com que eles entrassem para o mercado até então inexplorado por esse país, além de outros subsídios minerais como ferro e carvão. Essa observação desses recursos minerais pode ser vista nesse mapa. Temos aqui a dimensão territorial da Rússia e verificamos que há uma distribuição muito boa dos recursos minerais, além de uma diversificação desses recursos. Observem aqui na legenda que nós temos urânio, petróleo, estanho, diamante em toda a extensão territorial, o que faz com que eles possam usar essa extensão territorial ao seu favor. A indústria não pode ser diferente. Então, se nós temos uma grande gama de recursos naturais e uma possibilidade de cultivo diversificado e de criação de animais diversificada, isso vai refletir na indústria. Então, vários tipos de indústria, tanto para bens de consumo quanto para bens de produção. Isso tudo vai refletir no PIB do seu país como um todo. Aqui, logicamente, foi retirado para análise a análise de um PIB só da indústria extrativa, então só dos mecanismos de extração. E vocês vejam em termos de valores, que é o que embute aqui na parte superior, um valor bem expressivo e que dá sustentação a essa nova economia russa. Agora, para fecharmos, vamos pensar no seguinte. Após analisarmos a transição da economia da Rússia e seu quadro econômico, escreva quais são as consequências dessa transição e quais são as áreas que você acha que mais se destacaram na Rússia. Volto rapidinho.
Então, pessoal, refletiram sobre a atividade? Nesse quesito, vários elementos podem ser destacáveis. Aqui apenas uma sugestão de resposta. Então, obviamente, a modernização que seguiu logo após esse fenômeno da transição, que passou por um período bem crítico, onde teve um declínio bem acentuado, mas claro que a motivação para privatizações, mudança política, divisão de poderes, novas pessoas entrando no mercado, porque antes, durante o período da Guerra Fria, muitos militares exerciam o poder de maneira arbitrária, infelizmente, na Rússia. Não é o quesito militar, mas por pessoas que não são competentes, mas infligiram à União Soviética um declínio gradativo. Mas aqui, na sequência, a gente percebe uma retomada, impulsionada principalmente pela agropecuária, pela indústria e produção extrativa, que se destacou bastante. Espero então que vocês tenham assimilado bem o nosso material e tenham atingido comigo o entendimento da participação da União Soviética na evolução do final da economia planificada na entrada na reentrada da economia capitalista mundial. Até um próximo encontro!